Olá, meninas! Hoje o tema do nosso estudo vai ser a parte financeira, tá? Após a nossa separação. Então, assim, quando a nossa separação acontece, a primeira coisa que a gente precisa fazer dentro de casa é uma reorganização financeira. Por vezes o marido ainda continua ajudando com todas as contas, muitas vezes ajuda com uma parte das contas e às vezes o marido se esquiva de tudo e a mulher precisa sustentar toda a sua casa. Então, o que nós devemos fazer de uma forma geral, tá, gente? Eu entendo que para cada caso vai ter uma nuancezinha diferente, mas eu vou tentar falar de forma assim, em geral, para a gente poder atingir e o estudo valer para todas vocês, tá? Então, o primeiro lugar que nós precisamos entender é que a nossa vida e o nosso sustento estão nas mãos do Senhor e em todas as situações. Como é que eu sei isso? Eu não sou eu que estou dizendo, tá, gente? O que está dizendo é a palavra. Então, eu vou ler Mateus 6, 25 a 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que tem que comer ou ao que temos que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que temos que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as suas roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Diria que eu, mulheres de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que haveremos de comer, ou o que haveremos de beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. O que eu estava querendo frisar aqui nesse texto que eu acabei de ler, gente? Duas coisas. Uma delas, Deus está preocupado com o que há de mais importante na nossa vida, que é o quê? O que nós dependemos para viver. Comida, bebida e roupas. Né? Uma coisa que eu nunca saiu da minha cabeça é que a Suelen me falou, né? Porque logo assim que eu me separei, a Suelen me ajudou muito no começo e ela me dizia uma coisa muito interessante. Quando eu estava começando a me aperrear com relação às finanças, ela me dizia isso, exatamente o que eu acabei de falar. Milena, Deus está preocupado com o que é mais importante para você. O que você vai comer, o que você vai vestir e o que você vai beber. Então, tendo essas coisas, Deus está cuidando de tudo. Ele não vai te deixar faltar nenhuma dessas três coisas. E aí ele fala aqui, né? Logo no finalzinho, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, porque essas coisas que eu acabei de falar, que fazem parte do nosso sustento, comida, bebida e vestimentas, essas coisas serão acrescentadas. Eu queria ressaltar esse versículo, meninas, para começar a alinhar vocês o que a palavra de Deus diz. Esse versículo ele é muito utilizado de forma separada do contexto,
Ou seja, ele é colocado como se Deus fosse nos acrescentar tudo que nós achamos que precisamos, ou tudo o que nós queremos, e não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O que a palavra de Deus está dizendo é que Ele acrescentará todas essas coisas que nós acabamos de ler. O que nós temos que vestir, o que nós temos que beber, o que nós temos que comer. É a isso que esse versículo está se referindo. São essas 3 coisas que serão acrescentadas quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Então, gente, assim, além disso, né, esse capítulo 6 de Mateus, ele é muito rico. Ele também ensina como é que a gente tem que orar, como é que a gente tem que jejuar e como é que nós temos que nos portar diante das nossas necessidades. Então é isso. Ele diz que nós não precisamos nos preocupar com nada, porque tudo vem dele. Ele sabe o que precisamos, o que realmente precisamos. Porque muitas vezes, quando estamos casados, né, nós temos uma vida relativamente confortável. A maioria tem uma vida relativamente confortável, porque eram 2 rendas, sustentando uma casa só. Então, dava para dividir as contas direitinho, né? Às vezes tinha folga para fazer uma viagem, ou para ter mais conforto dentro de casa. E quando a gente se vê sustentando a casa praticamente só, então a gente realmente dá uma enxugada muito forte e a nossa vida financeira muda bastante. Então, o que é que a gente precisa alinhar? A gente precisa realmente começar a pensar numa contenção das nossas despesas e temos que ver os milagres de Deus a cada dia, né? E cada uma vai vivendo sua história de forma diferente. Então, o que precisamos fazer quando o nosso momento de separação acontece, quando nós já abandonamos um pouco aquela fase de não vamos conseguir, estou sozinha, né? A gente começa a abandonar essas coisas, para de se sentir vítima, vamos parar de viver naquele limbo, né? Quando a gente começa a se reerguer. Nesse momento que a gente começa a ficar de pé, é que a gente precisa abrir os olhos e entender, ponto, nossa realidade agora é essa. O que é que nós vamos fazer com a nossa nova realidade? Então, mulheres que antigamente não trabalhavam, precisam começar a trabalhar. Precisam começar a se ajustar a essa nova realidade, onde vão deixar os filhos, se vai ser numa creche, numa escola, na casa de algum parente, para que essa pessoa possa entrar na busca do seu próprio sustento, ou na busca de melhorar o sustento, certo? Reduzir as contas, procurar uma nova renda extra. Então, a gente precisa se reorganizar ou às vezes se readaptar ao nosso trabalho, ou aumentar a quantidade de trabalho, ou reorganizar, se não for possível, né, aumentar a carga de trabalho ou começar um trabalho, reorganizar as contas e que elas sejam realmente enxutas para que nós venhamos a viver dignamente durante essa nossa fase. Tá? E eu vou agora entrar na parte da pensão dos filhos, que é uma coisa que gera bastante dúvida. Deve ou não deve entrar na justiça para pedir, como fazer com essa parte da pensão. E eu escrevi também essa parte, tá? Eu vou lendo, vou tentar lendo e em algum momento parando aqui e acolá para dar mais um comentário a respeito, tá? Então eu escrevi aqui assim, ó. Com relação a esse assunto da pensão, nós temos 2 lados que nós podemos tratar de forma separada ou em conjunto. O que são esses 2 lados? É a parte terrena, porque nossos filhos, na nossa sociedade, com as nossas leis, estão amparados. Nossos filhos têm direitos de receber parte do seu sustento através do nosso esposo. Então, os nossos filhos estão amparados por essas leis. E
Esse é um ponto número 1. Ponto número 2, temos que depender do Senhor. Por quê? Porque é dele que vem todas essas coisas boas para nós. Então, essas duas situações, elas podem andar juntas. Eu vejo que tem mulheres que elas apenas dependem do Senhor. E eu vejo mulheres que têm aquela sede da justiça, que estão assim, dependendo da justiça para conseguirem aquele apoio financeiro do marido. E eu gosto da linha de pensamento de usar as duas coisas juntas. Certo? Então, assim, que seja através do nosso trabalho, do nosso esposo ou de ajuda de familiares, né? Mas, na verdade, Deus está acima de todas essas coisas. É Deus que está nos sustentando. Não é só nosso esposo, não é só nosso esforço. Não. Deus está acima de tudo isso. E, na verdade, Deus está fazendo isso em todo o tempo, né? Está fazendo isso durante o nosso tempo de casamento, durante o nosso tempo de juventude, quando nós éramos crianças. Deus vem nos sustentando durante todo esse tempo. No começo, através dos nossos pais, depois passou a nos ajudar quando nós éramos jovens, né? Quando entramos no mercado de trabalho. E depois continuou essa ajuda durante o nosso casamento. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer relativas à pensão dos filhos é orar. Por quê? Porque tudo vem de Deus, gente. Então não adianta a gente partir para cima de um marido ou partir para um advogado, entrar logo na justiça. Porque se nós sabemos que tudo vem do Senhor, por que não ir direto à fonte? Então, se é para ir direto à fonte, nós paramos e fazemos aquilo que melhor fazemos. Aquilo que pode mover até montanhas, quiçá o coração de alguém. Então, a primeira coisa que eu tenho para sugerir para vocês é orar. E, gente, eu estou falando isso por uma experiência pessoal. Isso foi a primeira coisa que eu fiz, quando eu sabia que meu marido ia me entregar todas as contas de casa e ia firmar um valor para dar de pensão para o nosso filho. Então, antes dessa reunião que ele marcou comigo, eu orei e pedi que Deus pudesse estar determinando ali naquele momento a vontade dele para mim e para o meu esposo nessa área. Então, pronto, eu teria como dar essa primeira sugestão, né? Orar. Segundo, marque uma conversa com seu marido para tratar esses assuntos práticos, certo? Sem tocar em nenhum assunto sobre o casal, sem falar da separação, que está sofrendo, não. Marque uma reunião de forma madura e adulta e foque em coisas sobre os filhos. Pensão, educação, como vai ser procedimentos de fim de semana e tal. Você pode fazer tudo isso numa reunião só, ou você pode tratar apenas da parte financeira, que é uma parte que é delicada e enfim. Então, você pode até marcar uma reunião só para isso. Mas, se você quiser aproveitar o ensejo, fale apenas dos filhos, assuntos referentes apenas às crianças. E assim, vamos lá. Em todos os momentos da minha separação, eu entendia que eu precisaria de muita maturidade. Posso confessar que nem sempre eu tive essa sabedoria em separar marido e pai, mas isso foi algo que eu comecei a persistir. Então, a primeira dica é amadureça a ideia e marcar uma conversa adulta e ore para que o Senhor possa ir à frente e tocar o coração de seu esposo e que ele também queira ter esse momento. Outra dica que eu daria é listar as necessidades básicas do seu filho. Por exemplo, logo que eu assumi as contas de casa, eu comecei a cortar os gastos supérfluos, como, por exemplo, saídas ao shopping. Antigamente eu ia 2 vezes por semana, então eu resumi, não parei de ir, mas eu resumi 2 vezes por mês.
Retirei TV a cabo, internet, fiz um reajuste na minha empresa, demiti funcionários e eu comecei a enxugar ao máximo as contas que eu tinha, fazendo todos os ajustes dentro de casa na minha empresa. Então, a primeira coisa com relação a essa parte do ajuste, retire tudo que você tem gasto, que seja de forma supérflua. E outra coisa, liste as necessidades básicas que seu filho tem dentro da sua própria casa. Isso vai te ajudar na conversa com o seu marido ou vai te ajudar se você precisar ir atrás de um advogado, atrás da justiça, de uma defensoria. Você precisa ter esse relatório para você poder apresentar e aí o juiz determinar o valor que ele acha que você precisa, tá? Então, por exemplo, essas necessidades seriam quais? Alimentação, transporte, colégio, saúde, remédios, aluguel, condomínio. Tudo o que o seu filho precisa para viver, né? E aqui também vamos listar necessidades básicas, tá? Compra de... Você pode deixar um valorzinho para comprar sapato, roupa, um valor também pequeno por mês, porque a criança precisa trocar sapato a cada 6 meses, tem necessidades que constantemente a criança precisa para que ela consiga viver bem. Então, depois que você tiver essa lista pronta, você apresenta ela primeiramente para o seu esposo, tá? Então, vamos dar uma pequena recapitulada. Primeiro ponto, com relação à pensão, orar, pedir ao Senhor direcionamento. 2, agendar com o marido uma reunião, uma conversa adulta e madura sobre esse assunto. 3, listar as necessidades básicas que o seu filho precisa para viver. E aí vou falar do ponto 4, que caso numa conversa, ou se o seu marido não topar conversar, e você não tenha outra possibilidade de se sustentar sozinha, procure a justiça, certo? Mas a minha indicação sempre tente resolver esse assunto antes, sem o uso da justiça, tá? E assim, tem casos de meninas que o esposo dá coisas esporádicas e ela acaba ficando dependente desse marido. Então, por exemplo, tudo que ela precisa, ela tem que ficar pedindo para o marido, de certa forma se humilhando e gerando atrito. Então, de verdade, quando possível, o ideal é que seja fixado um valor, que o marido caiba dentro do seu orçamento, e isso é de forma muito pessoal. De praxe, em geral, o juiz indica que o marido dê até 30%, é o máximo que pode chegar do salário que ele ganha. Então, o máximo que a pensão pode ter é até 30%, 25% do salário dele. Mas cada caso vai ser um caso, vai ser de acordo com as necessidades da criança e vai ser de acordo com o que o marido ganha, tá? Então, como eu falei, né, o ideal é que seja fixado um valor X e que esse valor X seja depositado na conta da mãe, de preferência sempre no mesmo dia do mês, tá? Como foi que eu fiz? A princípio, eu pensei em juntar, eu juntei todas as contas da minha casa e eu dividi no meio, né? Primeira coisa que eu apresentei para meu marido foi, relatei as contas, somei e dividi no meio. E aí eu apresentei aquilo para ele. Ele falou que para ele seria pesado. Então, ele me ofereceu um valor e eu concordei. Acabou que, assim, eu realmente não queria... quis evitar ao máximo um desgaste com ele. E eu aceitei o valor que ele se propôs a me dar. Quando essa conversa sobre o valor também aconteceu, como eu estava em oração, eu realmente confiei que Deus estava no controle. E se aquele era o valor que Ele estava me dando, eu entendi que Deus estava permitindo eu receber somente aquele valor. E eu sabia que Deus iria estar cuidando do restante.
Outro ponto que eu deixei claro para o meu esposo foi reafirmar para ele algo que sempre durante o nosso casamento eu afirmei, que ele era responsável diante de Deus pelo nosso sustento. Então, em nossas últimas conversas, eu quis frisar realmente isso para ele, que Deus iria abençoá-lo se ele nunca perdesse o nosso sustento de sua cabeça, que ele entendesse que pelo fato de ele não nos abandonar financeiramente, que Deus ia continuar abençoando ele e nos abençoando através da vida do meu marido. Então, assim, eu tenho certeza que essas palavras, elas sedimentaram, sabe, na cabeça dele, porque mesmo que essas palavras tenham sido em momentos bem conturbados e tal, mas é uma verdade do Senhor, né? O nosso marido, ele é o responsável pelo sustento da família. Então, quando eu sei que eu falei aquilo para ele, eu sei que aquilo ali bateu com o coração do meu marido, que é um homem cristão, apesar de caído. E eu sei que naquele momento ele entendeu o recado do Senhor para ele. E aquilo ali, eu acredito que deve ter dado um nó na cabeça dele. Por quê? Porque isso é uma das coisas que o diabo quer destruir. O diabo quer dizer para os nossos maridos que eles não são suficientes para nós. Ele quer dizer para os nossos maridos que nós somos folgadas. Eu ouvi isso, gente, do meu marido. Mesmo ele tendo vivido tanto tempo comigo, vendo assim o meu esforço para trabalhar. Eu trabalho de manhã, às vezes eu ia dormir trabalhando, nos fins de semana trabalhando. Então, eu acredito que o diabo fez ele me dizer isso como uma afronta, porque eu acho que o diabo queria que eu me voltasse contra ele. E quando eu lembro que eu ouvi essas palavras, foi um dos momentos claros que eu percebi o quanto o diabo estava falando através do meu marido e o quanto aquelas palavras não vinham do meu esposo. Então é isso, gente. Se você depois de orar, entregar ao Senhor, ouvir de Deus que você realmente precisa procurar a justiça, então assim, procure os direitos do seu filho. Você não erra, não peca diante de Deus fazendo isso. Você pode sim procurar seus direitos, pode contratar um advogado, mas nunca perca o foco que Deus é o nosso maior juiz, Deus é o nosso maior defensor aqui nessa terra. Isso diz em Salmos 7:11. E Ele é que pelejará pela nossa causa. E eu sei que não serei humilhado, pois o meu defensor está perto. Isaías 57:8. E para finalizar, gente, eu queria contar minha experiência pessoal com relação a isso. Quando meu esposo e eu conversamos e acertamos o valor direitinho, né, ele fixou para mim uma data que faria o pagamento da pensão. E essa data foi quase um mês depois do dia que nós conversamos. Então, eu vi a data se aproximando, chegaram as contas e eu tinha que fazer os pagamentos, mas diante do Senhor, eu decidi que eu não iria cobrá-lo. Então, eu coloquei os meus joelhos no chão e eu orei muitos e muitos e muitos dias. E eu orei diante do Senhor e orei mais ou menos dessa forma assim. Senhor, nós dependemos desse dinheiro. Sei que o Senhor tem nos sustentado até aqui. Sei que o Senhor também continuará nos sustentando. Eu não quero cobrar o meu esposo sobre isso, porque eu não quero aborrecê-lo. Não quero gerar mais atrito entre nós. Eu sei que o Senhor é o cabeça do meu marido, porque é isso que diz em 1 Coríntios 11:13. Então, Senhor, fale com ele. Fale ao seu ouvido sobre as nossas necessidades. Cobre a ele, Senhor, sobre a data que ele se comprometeu. Faça com meu marido que eu não posso fazer. E eu sei que o Senhor fará isso melhor do que eu. E assim eu fiz, gente. Eu orei com fé e eu realmente descansei. Eu sabia que o Senhor iria cuidar. E aí chegou o dia combinado e eu, esperando no Senhor, meu esposo entra em contato comigo e começa a tratar um assunto aleatório, falou algumas coisas. Aí no fim da conversa,
ele diz assim: olha, estou depositando o valor combinado na sua conta. Meninas, eu fui para o chão na mesma hora que eu li a mensagem. E eu disse: louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu de joelhos agradeci ao nosso provedor maior, o nosso Deus. É Ele que move até o coração do rei. Então, o que é o coração de qualquer homem diante disso? Não é nada. Então, desde esse dia, a minha confiança continua sendo no meu Deus. É Deus que nos sustenta de todas as formas, com o meu próprio trabalho, com o valor que meu esposo nos dá, com a ajuda da minha família, que também tem me dado bastante auxílio, bastante apoio no que eu tenho precisado. E com o passar dos meses, nós ainda tivemos algumas conversas, tivemos alguns pequenos atritos, mas em todos esses momentos eu sempre percebi o que Deus queria era que eu reafirmasse isso ao meu marido, que ele tem o dever de ser um nosso provedor. E aí eu queria só encerrar um versículo que diz em 1 Timóteo 6:8. Ele fala assim: tendo sustento e com que nos cobrir, com que nos vestir, né, em algumas versões, estejamos contentes. Então, é isso, meninas. Deus quer que nós estejamos contentes, porque Ele está nos sustentando. E se nós temos o que comer e o que vestir, é o suficiente para que a gente tenha contentamento nessa terra. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.